Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação: Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Vocês estão na Rádio 9 de Julho, programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso amigo Padre Aldo Lima. Nos trabalhos técnicos hoje nós temos o Wellington. Wellington, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua gentileza em nos ajudar. De antemão já alerto aos senhores que este programa está sendo gravado para que você não tente telefonar para a gente no Dia dos Pais, que na verdade este programa, reafirmo, está sendo gravado. Este programa é uma homenagem a um dia tão especial, que é o Dia dos Pais. Por este motivo é um programa que, como já disse, está sendo gravado. Não poderemos atender ligações, não poderemos atender o WhatsApp, mas fica na sua memória aí que nós temos algumas formas por onde poderemos ser encontrados. Por exemplo, através do e-mail famíliafontedeamorevida @radio9dejulho.com.br. Você pode ainda ligar para a gente nos dias normais, nos telefones normais, que nós voltaremos amanhã. Estamos gravando hoje, amanhã domingo tem um programa, evidentemente, que não no seu conteúdo, no seu roteiro aí. Mas nós temos então também, você pode procurar-nos através do facebook.com/família, fonte de amor e vida. Ou se preferir ainda, pode escrever para a gente, dando a sua opinião a respeito do nosso programa, pela Caixa Postal 80-115 São Paulo, 80-115 São Paulo. Não se esqueça do CEP, que é o 031 95 970. Mande seus pedidos de oração, agradecimentos, críticas, sugestões. E se você perdeu algum dos programas anteriores nossos, procure no YouTube. O nosso canal Família, Fonte de Amor e Vida está lá com uma série de programas. Melhor dizendo, desde setembro de 2016, todos os nossos programas estão lá penduradinhos. Basta que você entre e escolha o tema da sua preferência. É um privilégio vosso. Irmãos e irmãs, com as vossas licenças, queremos nos aproximar de vocês, adentrar nas vossas casas, nos vossos locais de trabalho e convidá-los para orar, para rezar com a gente, né? E não podemos esquecer nesse momento daquela citação bíblica, Mateus 18:20, que diz o seguinte: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome do Pai, o nosso querido Pai estará junto a essas pessoas que estão reunidas. Por isso, vamos convidar o nosso querido amigo Padre Aldo Lima para celebrarmos, para invocarmos o Espírito Santo. Padre Aldo. Prezados ouvintes da Rádio 9 de Julho, você que está indo à sua casa, no seu lugar de trabalho, como disse o Rubens, hoje é Dia dos Pais, você que certamente já almoçou com o seu pai, ou você que não tem pai, reze conosco para que aqueles que já passaram desta vida intercedam, estejam em comunhão conosco. Vamos convidar os amigos que estão aqui nos estúdios para rezar conosco, e você também em casa pode rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, então hoje um programa diferente, um pouquinho diferente daqueles que todos os domingos você está acostumado a ouvir, a nos acompanhar.
Temos aqui presente alguns pais. Tem uma mãe ali do lado, mas ela não vai participar hoje. Mas hoje o Irineu, o Josimar, o Eric e o Rubens, nosso locutor, um dos, né? Mas ele é quase que o chefe da nossa locução. Eles vão partilhar um pouquinho conosco algumas experiências sobre esta vocação que é a paternidade. O que é ser pai, qual a importância da paternidade, como ser pai. Isso é importante. Alguns critérios, eu diria algumas bases, nós queremos lançar aqui para você também. Mas esse quer ser um programa também de homenagem, quer ser um carinho, quer ser uma forma de homenagear também os pais neste dia. E claro, nós queremos também fazer uma catequese sobre a formação, como formar o caráter dos filhos, como educá-los à vida de Deus, como formar sua vida espiritual. Não podemos nos esquecer de nossos pais, especialmente aqueles que já partiram, né? Deus é Pai, esta é a grande imagem que a palavra de Deus nos transmite. E certamente também devemos considerar que esta imagem não é tão agradável para alguns. E nós queremos também deixar clarinho isto hoje, lançar também isto, você que de repente tem uma imagem um pouquinho amarga da paternidade, nós queremos, claro, alavancar coisas positivas neste programa e lançar uma imagem bela, o que é ser pai, como Deus é nosso Pai e como nós queremos que isto seja lançado em seu coração para que esse dia seja de alegria, seja um dia de muita tranquilidade e de festa aí na sua casa. Agora, para entendermos com mais profundidade o que é ser pai, vamos olhar para Deus, para esta paternidade divina. Assim a gente pode vislumbrar de um modo mais coerente o que é esta paternidade aqui na terra, o que é ser pai aqui, o que é exercer esta paternidade aqui na terra, olhando para o Pai do céu de um modo muito mais tranquilo, né? Abba, Pai. São Paulo até aconselha aos seus ouvintes, àqueles que ele pregou, para chamar de paizinho, para ter intimidade com o Pai do céu. Então, começando com o Josimar, vamos entender um pouquinho esta relação de Jesus com o seu Pai. Nós queremos aprender com Jesus, que é o nosso Pai, o nosso Mestre. Boa tarde, Padre Aldo. Boa tarde, pais. Um feliz Dia dos Pais a todos. Eu gostaria, Padre Aldo, de falar, antes de falarmos sobre o Dia dos Pais, nós voltarmos no Antigo Testamento, porque seria impossível nós falarmos de pai sem nos remetermos ao Pai, à paternidade divina, e também aos pais do Antigo Testamento, que é o pai de Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó, ou seja, Deus, o Criador do mundo, o Todo-Poderoso. Então nós não podemos nos esquecer que esses três grandes patriarcas da época foram os primeiros pais, foram os pais que deram origem ao povo hebreu. E o Pai, Deus Pai, nós temos que lembrar que ele é considerado o Pai perfeito, porque ele amou e ama os seus filhos e nunca nos abandona. Ele quer sempre nos salvar, ele nos perdoa sempre, infinitamente. Quando dizem quantas vezes devo perdoar, então Deus nos perdoa infinitamente, porque ele nos ama. Então ele é o nosso Pai Todo-Poderoso. Então, aqui já, caros ouvintes, uma imagem belíssima, né? Deus que é Pai, que é perdão. Deus que tem, portanto, sem nenhuma discriminação entre os seus filhos. Por mais diferentes que eles sejam, nós já temos aqui uma grande qualidade de Deus. Deus que é perdão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos acolhe. Agora, Irineu, vamos ficar um pouquinho nesta figura de Abraão, porque ele é uma referência. Quando nós falamos de Abraão, ele é o homem rico da Bíblia, mas é o homem da fé, é o homem da confiança. E quando falamos de vocação, a paternidade de um povo, nós falamos de Abraão. Vamos falar um pouquinho então de Abraão, deste homem feliz na Bíblia. Então, Padre Aldo, falar sobre Abraão no Dia dos Pais é muito importante. Por quê? Porque Abraão é considerado o pai da fé. Na verdade, a origem de Israel,
do povo eleito, dessa nação santa de Israel, teve origem em Abrão. E a gente aprendeu que Abrão, que era o nome dele, significa pai exaltado. Houve um certo momento na história da salvação e na história de Abraão, que o nome dele, de Abrão, passou a ser Abraão, com 2 As, que significa pai das nações. E ele era um homem que saiu lá de uma pequena cidade de Ur, na Caldeia, né? E foi caminhando, fez a sua caminhada para a terra de Canaã. E todo mundo conhece a história de Abraão. Sabe de que ele já tinha uma idade avançada e a sua mulher Sara não podia ter filho. Aí pediu que ele na verdade, permitiu que ele fosse pai com a sua escrava, a escrava Agar. Então veio o filho Ismael. E depois houve todo aquele problema, e no fim Abraão teve que dispensar a escrava e o seu filho Ismael. E já em idade avançada, houve a atuação de Deus Pai, e fez com que, apesar da Sara ser estéril, e ele com idade muito avançada, mesmo assim fez nascer o que nós conhecemos todos, né? Isaac. Isaac é aquele filho a quem Deus pediu que Abraão, para demonstrar a sua fé, o sacrificasse. Aí eu fiquei pensando, nós pais, por mais que amamos nossos filhos, por mais que amamos o nosso Deus, seríamos capazes de sacrificar o nosso próprio filho? É evidente que Deus jamais vai pedir este sacrifício de nós. Mas Abraão deu a sua demonstração de fé e levou o filho Isaac até para ser sacrificado. Aí todo mundo conhece a história. Deus não permitisse que houvesse, né, esse sacrifício, porque Deus não pede nenhum sacrifício que a gente não possa honrar, não possa cumprir. Um sacrifício que seja além das nossas forças. Mas Abraão, o Josimar já disse, um dos 3 patriarcas, dos 3 grandes patriarcas, Abraão, para nós, ele é considerado o pai da fé. Por quê? Porque de Isaac veio todo o povo, né, de Israel, e desse povo todo, nós temos o nosso Salvador, o Deus Filho, Jesus Cristo. E também do outro filho, daquele primeiro filho, Ismael, veio toda a nação, todo o povo do Islã. Veio o povo que é também conhecido como os ismaelitas, por causa da descendência de Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão. Então, assim, na história da salvação, é importante a gente não se esquecer dessa figura que foi muito importante para todos nós, para todas as 3 grandes religiões monoteístas: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, numa mesma árvore, no mesmo tronco, cristãos, judeus, muçulmanos, portanto, aqueles que seguem o Islã. Ok, pai na fé, portanto, modelo de fé, modelo de aquele que entregou sua vida ao absoluto. Abraão reconhece que Deus é o absoluto da sua vida. Por isso, com tranquilidade, vai ofertar o seu filho, porque Deus é o absoluto da sua vida. Andando um pouquinho mais na história da salvação, Irineu já apontava Jesus como aquele que é filho desta raiz abraâmica. E nós temos outro filho de Abraão, muito importante no cristianismo, né? Nós consideramos São José como aquelas figuras que são os anfitriões do Antigo para o Novo Testamento, os pais, portanto, da nova aliança, São José incluído, né? Zacarias, Isabel,
os últimos profetas, como Abdias, Malaquias, esses últimos que fazem as pontes, né? Eles lançam o Novo Testamento e são os que acolhem Jesus. Vamos falar um pouquinho desta paternidade. É uma palavra muito estranha, pai putativo, né? O pai colocado, o pai adotivo de Jesus. Então, Eric, vamos falar um pouquinho desta... Aqui já um ganchinho, né? Quantos pais, quantas famílias com filhos adotivos, São José, portanto, este modelo, o patrono, né, o padroeiro também, de modo especial, daqueles que adotaram, né, no coração os seus filhos. Boa tarde, Padre Aldo. Boa tarde, amigos. Um feliz Dia dos Pais a todos os nossos ouvintes e aos pais aqui presentes no estúdio. E o senhor colocava, né, que o próprio São José, ele era da casa, era um descendente de Abraão, era da casa de Davi, mas não foi só por isso que foi escolhido, né? Quando Deus escolhe São José para ser pai, esse pai adotivo de Jesus, ele queria dar para Jesus o quê? Uma referência de família aqui na Terra, né? É uma referência excelente, claro, porque o valor que Deus dá para a paternidade aqui na Terra, o valor que o nosso Pai Eterno dá aqui, é um valor inestimável. Então ele escolheu São José porque São José tinha todas as qualidades para ser o pai de Jesus. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem honesto, trabalhador, digno, carinhoso, extremamente religioso. A gente vê isso nas passagens. E ele colocava a sua confiança somente em Deus, né? Tanto que ele vai aceitar Maria, né? Naquela situação quando o anjo anuncia Maria e o anjo vem falar com ele também em sonho, que era para ele aceitar, receber Maria no coração, e ele confiava no Senhor e se entregou a isso perfeitamente. E ele assumiu essa condição sem compreender realmente 100%, né? Por mais que ele tenha ouvido o anjo, como ele acreditava em Deus, assim como Abraão acreditava em Deus, ele assumiu porque ele tinha em Maria muito amor, respeito, sentimento de proteção, que nós, como os pais, devemos ter isso também para com as nossas esposas, para com a mãe dos nossos filhos. Uma coisa interessante também de São José, eu costumo fazer essa brincadeira com o pessoal na catequese. Eu falo para eles, qual que é a frase bíblica mais importante de São José? Né? E não tem nenhuma frase de São José na Bíblia. Não tem nenhuma fala de São José na Bíblia. São José foi aquele que muito mais ouviu e pôs em prática, como era Abraão. Ele muito mais ouviu e pôs em prática do que ficou discutindo com Deus, como nós muitas vezes ficamos fazendo. E ele foi pai pro Nosso Senhor aqui na Terra, não apenas socialmente, mas em algum nível a gente também pode dizer que ele foi um pai psicologicamente e espiritualmente para Jesus, né? Ele ensinou Jesus ao culto ao templo, ele ensinou a Jesus a religião dos pais da fé, né, dos patriarcas, que o Josimar já falou. E ele foi acompanhando o menino, e imagina que situação, né? Porque era o Filho de Deus, o prometido, o Messias, e ele tinha que fazer algum trabalho psicológico com relação a isso para com Jesus, né? Tudo bem, Jesus era o Filho de Deus, mas e como ele, José, ia ajudar nesse plano de Deus? Como ele, José, poderia colaborar, né? Então ele tinha essa noção, né? E dessa paternidade, que ela é sublime e sagrada, e Jesus também conhecia isso, Jesus também sabia dessa relação. A gente pode perceber isso claramente quando a Virgem Maria diz a Jesus menino, né? Quando encontra aquela passagem que encontra ele no templo. Ela fala assim, meu filho, por que fizeste isso? Teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Então, por essa declaração de Maria, a gente vê que Jesus chamava e tratava São José como pai. Mesmo sabendo que aquele homem santo não era de fato seu pai era aquele que estava no céu. Mas mesmo assim, Jesus o respeitava como ícone de pai nesse mundo. Jesus aprende também a profissão com São José. Né, a gente vê isso, né? Ele aprende a ser carpinteiro como São José, né? O ofício naquela época, os filhos aprendiam muito com os pais. Uma outra passagem que a gente pode ver na Sagrada Escritura é em Lucas 2, dos versículos 49 a 51, quando fala que Jesus desce com eles, né? Com eles, Maria e José, e foi para Nazaré. E aí tem uma frasezinha curta, mas extremamente importante. E era-lhes sujeito. Ou seja, ele
fazia o que São José e o que a Virgem Maria ordenavam para ele, né? E aos 12 anos de idade, Jesus, depois de tratar de negócios de seu pai, como ele fala lá no templo, né? O seu pai, que era o próprio Deus, ele voltou com sua mãe e seu pai adotivo para Nazaré, onde eles viviam e eles eram obedientes. Então Jesus se colocou nessa condição de filho, sendo obediente a São José. São José é aquele que foi um grande modelo para todos nós por ser o pai da Sagrada Família. Caros ouvintes, então hoje é um dia especial, um programa também especial em homenagem aos pais. Então hoje, se você ainda não abraçou o seu pai, é tempo também, um dia também de reconciliação, é tempo de derrubar as barreiras de separações, alguma mágoa, alguma palavra às vezes que vai criando bloqueios, né? Olhemos para São José, olhemos para os patriarcas, olhemos para o Pai do Céu, que é perdão, é o que podemos resumir nesse primeiro bloco do nosso programa. Por isso nós queremos ouvir uma canção que vai nesta direção de reconciliação, de recomeço, uma canção de muita alegria. Padre Aldo, nesse dia tão especial, vamos ouvir a música Abraço de Pai, da Adriana Arides. Sim, não vai dar.
Eu sei que nada sou, por isso estou aqui, mas eu sei é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. Não me perguntou nem onde eu andei, os bens que eu gastei, Mas nada me restou, mas olhando em meus olhos somente me amou. E ao me beijar, me acolheu no abraço de paz. quanto eu esperei, ansioso queria te ver. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e Casais Amigos. Muito boa tarde, meu amigo, mais uma vez. Você está pela Rádio 9 de Julho, meu amigo e minha amiga também, todos da família, né? Hoje um dia especial, Dia dos Pais, dia 13 de agosto de 2017. Um abraço a todos, aos queridos papais, e não vamos deixar do lado aquela que está olhando para o papai, que é a mamãe também, mas hoje é especialmente Dia dos Pais. Você está ouvindo o programa da Rádio 9 de Julho, nosso programa dominical, Família, Fonte de Amor e Vida, que sempre é coordenado pelo nosso amigo Padre Aldo. Você pode, nos dias normais, hoje não, porque está sendo gravado, ligar pelo telefone 39321600, 39321600 e falar com a gente. Isso nos domingos normais, não hoje está sendo gravado. Pode ainda entrar naqueles dias que estamos ao vivo através do WhatsApp 983719681. Pode mandar e-mail para a gente, família fonte de amor e vida, @radio9dejulio.com.br, ou ainda através das redes sociais, facebook.com/família fonte de amor e vida. Pode escrever ainda para a nossa caixa postal 80115 São Paulo, 80115 São Paulo, e o nosso CEP é 031 95 970. Meus amigos, se você precisar alugar uma loja comercial ou um apartamento residencial na Moco região, fale com a WTR Empreendimentos pelo telefone 27965776 e fale lá, converse com Vanderlei Tenor Ruiz, o nosso grande amigo. Dê um abração nele em nosso nome, e nós estamos mandando um abraço ao Vanderlei também. Restaurante Cachoeira Natural, de segunda a sexta-feira, das 11 às 15 horas, e sábado e domingo, das 11h30 às 16h. Precinhos camaradas, bem menor do que sua fome. Na rua João Cachoeira, 29263, Itaim Bibi, em São Paulo. Se quiser fazer uma reserva, fale com o Américo através do telefone 30797578. Viajar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, contate a Lilian pelo telefone 11 9831 69762. 11 9831 69762. Trotamundo Viagens. A Lília não vai te deixar na mão nem antes, nem durante e nem após a sua viagem. Supermercados da Vó, há mais de 30 anos servindo a zona leste da capital.
preços imbatíveis e produtos insuperáveis. Vá ver para quê. Nas compras diárias ou mensais, procurem sempre Davó Supermercado, nome singelo e carinhoso. Não é por acaso, mas é um respeito a todas as famílias. Davó não é só para as avós, mas para toda a família. Padre Aldo. Então, caros ouvintes, você que nos acompanha, no Dia das Mães nós fizemos um programa de homenagem às mães, e as mães que fazem parte da nossa equipe, que todos os domingos estão aqui, promovendo e construindo este espaço de catequese. Hoje nós queremos também ouvir os pais que compõem e organizam este programa. Eles vão apresentar cada um pouquinho, um pequeno espaço para cada um apresentar o significado da paternidade. Contar um pouquinho a experiência, contar o que é ser pai na vida deles. Então, começando aqui com o nosso caro Irineu. Então, Padre Aldo e os amigos aqui presentes e todos os ouvintes, falar sobre a paternidade é algo que deixa um pouco a gente assustado. Por quê? Pela responsabilidade toda que a gente sente quando se fala de paternidade. Aliás, quando eu me casei, na preparação ao sacramento do matrimônio, houve uma palestra cujo título era Paternidade Responsável. E sabe que foi bom? Eu nunca tinha me ligado nessa história de paternidade, de responsabilidade. Depois, mais tarde, quando eu tive que fazer o curso de Direito, eu aprendi que o pátrio poder, na verdade, é um poder-dever. Aí também eu me assustei mais ainda. Eu estou brincando, dizendo que eu me assustei, mas, na verdade, é um grande privilégio esse da gente poder ser pai. Por quê? Porque até quando o Eric estava se referindo aí às qualidades de São José, eu fiquei pensando, puxa vida, muita coisa realmente eu procuro viver imitando a vida de São José. E uma coisa que eu sempre digo nas palestras, toda vez que há uma oportunidade de falar para as pessoas, eu gosto de dizer uma frase que não é minha, mas eu ouvi, li, aprendi, eu não me lembro quem é o autor, mas que diz assim, que a maior prova de amor que você pode dar aos seus filhos é amar e respeitar a mãe deles. Isso ficou assim tão encarnado em mim que eu jamais me esqueci. Então, em todos os momentos, eu procuro viver essa verdade, e eu creio que os meus filhos tenham aprendido exatamente essa lição, né? Que a gente precisa amar e respeitar a mãe deles. Dentre tudo aquilo que é necessário, que a gente precisa ser atencioso, que a gente precisa ser presente, que a gente precisa também exercer a autoridade. A gente não é amigo dos filhos, a gente é muito mais do que amigo. A gente é aquele que detém a autoridade sobre os filhos. Assim como nós devemos obediência a Deus Pai, nós precisamos incutir nos nossos filhos também, né, essa noção de que há necessidade de que eles obedeçam. E também, eu sempre digo que a melhor educação é pelo exemplo. Por exemplo, um exemplo de cidadania é importante para a gente criar essa consciência nos filhos. E é isso que eu procuro fazer, assim, sem muito esforço, né? Acabei entronizando todas essas práticas no meu dia a dia como pai. Então eu posso dizer que eu tento até hoje ser um bom pai. Eu vejo pelo sorriso dos meus filhos que realmente eu acho que eu consegui alguma coisa nesse sentido. Mas como assim? Você disse que sem muito esforço ou com muito esforço? Na verdade, o esforço ele é grande, mas quando a gente passa também para os filhos a nossa vivência na oração, a nossa vivência dessa fé e confiança em Deus, tudo acaba sendo
é muito tranquilo. Entendi. E quer dizer, há uma naturalidade, as coisas vão acontecendo de um modo natural, sem, eu diria, sem ser uma coisa artificial. Passa pela vida, né? Passa pelas ações cotidianas. A gente se esforça e Deus vai dando a graça. Exatamente. Ok, vamos agora ao Josimar, com a sua experiência. Ele tem 2 filhas adolescentes, quase, né? Vamos ver a experiência do Josimar, que nós começando pelos mais velhos, até chegar no Eric, que tem os menores. E depois o Rubens, que também vai participar hoje, falando um pouquinho da paternidade. Josimar. Padre Aldo, ser pai, a experiência de ser pai. Antes disso, eu gostaria de comentar uma passagem de Gênesis, que Deus falou para nós, aos pais, né? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Isso está em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Então isso é importantíssimo, porque o pai tem um papel fundamental na família, né? A família perfeita como a família de Nazaré é o ideal, é a nossa busca constante no dia a dia, de pai, mãe e filhos. Então, o papel da família, o pai com o papel da família é fundamental, porque ele é a representatividade daquela família na sociedade. Então, o pai hoje, para os filhos, o que ele demonstra? Que todo o seu legado, toda a sua vida espiritual vai ser deixada. E esse legado tem que ser um legado que os seus filhos têm orgulho de falar dele, né? E eu, graças a Deus, as minhas filhas, é óbvio, né? Quando você é filho, você tem um comportamento. Agora, quando você passa a ser pai, aí que você começa a enxergar o quanto o seu pai se dedicava a você, aos seus irmãos, à sua família. Tem coisas que hoje os nossos filhos não entendem essa relação. Porque o filho não é sempre falar sim. Você tem que saber falar não também. Tem que saber falar não para os seus filhos. Porque ele vai crescer com aquele não. Ele vai saber que a vida, as coisas não são fáceis, né? Que você vai ter momentos que estar junto com eles, mas não aceitando todas as coisas que eles fazem no dia a dia. E graças a Deus, tanto a Maiara como a Samira, elas têm assim um respeito, um carinho muito grande pelo pai dela, né, por mim. E isso eu comento com elas, e comento com a Yaskra também, que antes de ser pai, nós não tínhamos algumas preocupações. Como, por exemplo, eu dormia e não tinha preocupação nenhuma, acordava horários, sábado, por exemplo, 10, 11 horas e assim por diante. Agora é incrível, com os filhos, qualquer barulhinho diferente, qualquer coisa, você já acorda e já vai correndo para o quarto dos seus filhos para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo com eles, se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa e se eles estão bem. Então, se falam que ser mãe é padecer no paraíso, ser pai é aprender com desapego de si mesmo, né? Nós falamos que é um amor que dói, né, pelos filhos, pelaquela criatura, né, frágil, né, uma parte de você, né? Então todos os seus cuidados e atenção são fundamentais. E ser pai também é ter a consciência que os filhos consideram você como seu super-herói, que você vai superar todas as batalhas. Então nós não podemos decepcioná-los. Nós temos que ter a responsabilidade de um pai e cuidar dos nossos filhos com muito carinho. Porque ser pai é dar ao filho, ao coração deles, a segurança, né, o amor, de forma que eles percebam que estão no caminho certo, no caminho da felicidade, no caminho da busca da salvação, no caminho da busca da evangelização. E nós só conseguimos isso realmente com nossos filhos participando da comunidade, participando das missas. Nós só teremos os filhos realmente de Deus quando você consegue envolvê-los na comunidade.
Então, caros ouvintes, nós ouvimos aí do nosso querido Josimar esses 2 pontos fundamentais que têm que ser balizados, têm que ser medido, que é a formação do caráter, que é a formação para o mundo e a formação também espiritual, um projeto espiritual para a vida dos filhos, a formação, inseri-los na vida da comunidade. Nós vamos agora ao testemunho do Eric, a sua experiência de ser um pai novo mais ou menos, vocês não estão vendo, mas já sei que ele tem alguns anos de paternidade. Vamos ouvi-los. Alguns aninhos já. Eu estava aqui ouvindo um pouquinho o que eles falavam, né? E é um pouco da minha experiência também. Quando o Irineu falava, né, de ter aquele susto, eu confesso que eu e a Cris, a gente sempre planejou ter filhos, né? Desde que a gente namorava, tudo. Mas, por um lado, assim, quando realmente foi para ter a Maria Luísa, nossa primeira filha, foi realmente... Não é que foi num susto, foi uma coisa muito desejada, a gente já comentou aqui em programas anteriores. Foi muito desejada, mas assim, a hora que veio você fala assim, poxa, não tem um manual. É aquilo que o senhor comentava, né? Não tem um manual de como ser pai. Você pode achar tudo na internet, mas você não acha como ser pai na internet. Você tem que... É um aprendizado a cada dia. Então, Irineu, ainda me assusta um pouco, sim, viu? Ser pai em certos determinados momentos, né? E uma coisa que o Josimar falou também é uma coisa que a gente comenta aí também em outros programas. A gente só aprende o que nossos pais falavam, né? A entender o que meu pai falava, o que minha mãe falava, depois que eu passei a ser pai. Eles falavam muito isso pra mim, você vai entender o dia que você for pai. Então são pontos que a gente traz pra nossa vida e a gente se pega em determinados momentos, eu me pego em determinados momentos falando coisas que meu pai me falava, agindo como meu pai agia. Olha que curioso, isso está em nós e a gente às vezes nem percebe. E sabe uma coisa que me assusta? Quando eu vejo os meus filhos terem reações semelhantes às que eu tinha quando era criança. Eu olho assim e falo, nossa, ela nunca me viu fazendo isso, falando desse jeito, o João nunca me viu fazendo dessa forma. E eles vão e fazem. Você fala assim, nossa, esse tal do DNA mesmo, ele é forte mesmo, né? Ele é bem carregado. Mas o que eu gosto de dizer da paternidade é que é uma coisa extremamente satisfatória. Poderia elencar aqui inúmeras passagens, mas eu gosto de algumas com os meus filhos, né? Quando a Maria Luísa nasceu, a mais velha, há 8 anos atrás, uma coisa me marcou demais. Ela estava chorando ali na maternidade, a enfermeira ainda fazendo aquele cuidado com a criança, né? E ela estava ali limpando a Maria Luísa, ajeitando, enrolando, e ela chorava. Aí a moça falou assim, pai, vem cá, toma que a filha é tua, né? E eu cheguei perto dela e eu dei a minha mão pra ela, eu dei um dedo, na verdade, né? Porque um recém-nascido não consegue mais que um dedo, dá mais minha mão, né, padre? Ela pegou o meu dedo e na mesma hora parou de chorar. Porque a gente, desde a gravidez, já conversava muito com ela, assim, no ventre, na barriga, né? Conversava muito com ela, então acho que talvez o timbre da voz, alguma coisa, ela se sentiu segura. E ela parou de chorar. Aquilo pra mim, naquele momento, foi assim... Porque a mãe tem aquela ligação de estar ali os 9 meses com o filho dentro do ventre, e o pai vai ter a ligação principalmente depois, né? Então a hora que ela reconheceu a voz, aquilo pra mim foi assim... Foi sensacional, foi muito bacana, né? Já com relação a Gabriela realmente, todos os 3 foram presentes de Deus, mas a Gabi teve uma historinha que ela tinha 2 voltas de cordão umbilical no pescoço na hora de nascer, a gente teve que acompanhar, teve que fazer uma série de coisas. Então foi também muito especial quando ela nasceu, foi quando a gente vê que ser pai, né, não importa quantos filhos você tenha, cada vez é uma emoção diferente. E dos 3, a Gabi foi a que começou a falar mais cedo. Então a primeira vez que ela falou papá, e não era papá de comer, era papá de papai, e dando o bracinho, eu confesso pra vocês, eu sou meio chorão, então correu uma lágrima do meu olho, porque acho que a gente ouvir uma criança chamando a gente de pai, isso carrega uma ternura, isso carrega um carinho, isso carrega uma responsabilidade tão grande, eu não sei explicar, mas isso me comovia demais. E por último, mas não menos importante, tem o João. O João que é danado, o João que
que é um desafio totalmente novo, né? Porque o menino ele é completamente diferente das meninas. Mas por um lado, pra mim, é muito engraçado, porque ele é um parceiro de fazer coisa assim... Ele é pequenininho, 3 aninhos, mas ele gosta de assistir futebol comigo, ele quer sentar pra ver futebol. Pai, vamos jogar futebol? Então vamos jogar futebol. Pai, vamos fazer não sei o quê? Então com ele eu consigo reproduzir coisas que eu tinha na minha infância, que fazia com meu pai, né? Eu consigo reproduzir com ele. Não que eu não consiga reproduzir com as meninas, mas é um pouco diferente a relação pai e filha e o pai e filho, né? E eu não podia deixar de agradecer sempre ao meu pai. O meu pai, ele tem um pouco de São José, sim, porque o meu pai era meu pai era muito de ouvir. Meu pai não era aquele de ficar com muitos argumentos, Não, mas ele tinha no olhar, você já sabia se ele estava aprovando ou não o que você estava fazendo. Eu tento isso, eu confesso que eu não consigo, eu já saí mais ao gênio da minha mãe. Mas o meu pai tinha muito isso de olhar assim, você já saber se ele estava feliz, de olhar, saber se ele estava triste com aquela situação. Ele não é um homem de muitas palavras, nunca foi, mas pelo contrário, ele era um homem que sempre pelo exemplo, ele é, né, meu pai? Ele sempre pelo exemplo, ele me mostrava por que caminho que eu deveria ir, por que caminho que eu deveria andar. Então é isso que eu espero, né? Ao longo do meu futuro, como o pessoal falou de deixar um legado pro filho, eu espero isso, que meus filhos possam olhar e saber que eu andei um caminho bom, eu espero andar um caminho bom sempre, e que eles possam olhar e ver isso, e ver que o pai sabe fazer isso. Ok, nós vamos agora ouvir também o Rubens, porque ele fica só falando desses comerciais úteis e necessários ao nosso programa, mas só queremos também alguma participação no sentido da paternidade. Nós conhecemos as filhas já criadas, mas a paternidade é sempre a mesma e continua. Rubens, uma palavrinha aí para os nossos ouvintes. E pessoas amigas que estão nos ouvindo, eu gostaria de fixar alguma coisa. Quando a gente ouve o pai falando, eu sempre, não quero dizer que seja o exemplo, mas sempre disse às minhas filhas da seguinte ordem: faça somente aquilo que eu faço e tome cuidado para não fazer aquilo que eu exagerei. Primeira coisa. Segunda coisa que eu sempre disse às minhas filhas é que eu e a minha esposa fizemos um projeto de ter filhos, vieram as filhas. Então eu pude escolher ter filhos e elas não puderam escolher ter o pai e a mãe que têm. Então, para isso, o pai e a mãe têm que ter muita responsabilidade de achar que o filho ou a filha tem que fazer tudo aquilo que ele quer, tem que ser da forma como ele quer. Ela não teve ou ele não teve a oportunidade de escolher o pai que tem e a mãe que tem. Se tivesse, quase com certeza não escolheria o pai e a mãe que tem, porque quase sempre são chatos. Agora, é preciso que o pai entenda, que o pai saiba que, na verdade, se é a mesma coisa que o técnico de futebol hoje, levando por um outro lado, que vai para um time, chegando lá, ele não contratou jogador nenhum e quer que o jogador faça aquilo que ele quer. Os nossos filhos a mesma coisa, eles vieram até a gente por uma graça de Deus, a gente planejou, quero ter 1, 2, 3, quero que seja uma menina, quero que seja um menino, tudo bem, e eles tiveram a oportunidade de escolha quando? Então o pai e a mãe precisam estar muito ligados a esta situação de não impor, de não obrigar, de não querer que seja sempre da mesma maneira. Eu, graças a Deus, tive sorte, as minhas filhas me respeitam e sempre volto e falo com elas. Ainda grande, filha, o papai te escolheu ter como filha, você não escolheu o papai que tem. Então vamos entrar num acordo aqui para que a coisa saia muito bem. Importante a gente, claro, é uma coisa de Deus e também misteriosa, porque sempre na inocência das crianças tem sempre esta imagem do pai como o herói, né? É meu herói, quem está de fora e vê que tem 1000 defeitos, que não é herói coisa nenhuma. Mas tem a inocência, é coisa do coração de Deus para a vida dos filhos. E de alguma forma os nossos pais com defeitos ou qualidades ou com a complexidade que a vida sempre tem uma marca de ser o herói, de ser de algo superior, algo que nos protege, que nos guarda. Então, nessa direção é que nós temos uma canção para ouvirmos nesse instante. Padre Aldo, por melhor que seja a atitude de um pai, infelizmente muitos filhos costumam julgá-lo e por coisas pequenas acabam não perdoando. Então vamos aproveitar esse dia tão especial e pedir perdão um para o outro.
É isso que o nosso Papai do Céu ele quer de cada um de nós, que demos o nosso perdão. E como todos os pais são os nossos heróis, e sempre serão, vamos ouvir a música Pai, Meu Super-Herói. Meu super-herói não tem capa vermelha, nem usa sua teia. Meu super-herói não tem arma secreta, nem máscara discreta. Mas a sua identidade eu já conheço bem, pois quando a noite chega e ele então vem, num abraço apertado, carinho que me faz tão bem. Ah, eu tenho tanto pra falar do meu pai, essa canção vai te mostrar. Ah, eu tenho tanto amor pra dar pro meu pai, essa canção vai te mostrar. Meu super-herói não tem capa vermelha, nem usa sua teia. Meu super-herói não tem arma secreta, nem máscara discreta. Mas a sua identidade eu já conheço bem, pois quando a noite chega e ele então vem, num abraço apertado, carinho que me faz tão bem. Ah, eu tenho tanto pra falar do meu pai, essa canção vai te mostrar. Ah, eu tenho tanto amor pra dar pro meu pai, essa canção vai te mostrar. Ah, eu tenho tanto pra falar do meu pai, essa canção vai te mostrar. Ah, eu tenho tanto amor pra dar pro meu pai, essa canção vai te mostrar. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e Casais Amigos. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos ao vivo, hoje gravado pela Rádio 9 de Julho, o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, que vai ao ar todos os domingos a partir das 15 horas. Não se esqueçam, naqueles dias lá de dias ao vivo, você pode ligar para 39321600 e fazer o seu pedido de oração, fazer a sua indicação de um aniversário ou coisa parecida. Meu amigo, se você quiser alugar uma loja comercial ou um apartamento residencial na Moca região, fale com o Vanderlei Tenor Ruiz, 2796-5776, 2796-5776, você fará um bom negócio. Restaurante Cachoeira Natural, de segunda a sexta-feira, das 11 às 15 horas. Fica na rua João Cachoeira, 263, no Itaim Bibi. Comidas naturais. Fale com o Américo e dê um abração. Telefone 3079-7578. Repito mais uma vez, vá até lá que o preço é bem menor que a sua fome. Viajar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, procure Trotamundo Lilian pelo telefone 11 9831-69762, 9831-69762. Supermercados da Vó, há mais de 30 anos, servindo a zona leste da capital. Antes de fazer as suas compras, faça uma consulta aos Supermercados da Vó. Produtos de melhor qualidade por preços também imbatíveis na praça. Supermercados da Vó. Padre Aldo. Então, caros ouvintes, hoje esse programa especial de homenagem aos pais. Agora nós queremos, encerrando o nosso programa, dar uma palavrinha, uns minutinhos apenas, para os nossos pais que partilharam conosco as suas experiências, a sua visão de ser pai, né?
como disse o Eric, não tem uma cartilha, cada um é pai nas suas circunstâncias, no seu local, na sua família, conforme as suas condições econômicas, materiais também, e é claro, através do seu esforço espiritual para construir uma família de Deus, para Deus, buscando a Deus todos os dias. Então, Irineu, começando aí uma palavrinha final, uma mensagem para os nossos ouvintes neste dia. Na verdade, eu quero prestar uma homenagem ao meu pai, que já está na glória, né? De lá ele intercede por nós. Também dedicar esse programa ao pai da minha esposa, ao meu sogro, né? Que é um exemplo, que dá um exemplo de vida cristã. Também ao meu filho primogênito, Rodrigo, que me deu o primeiro netinho, Marco Antônio. Rodrigo tem 38 anos. Tenho outro filho, Marcos Vinícius, que tem 36 anos, também casado. E temos a nossa filha menor, a caçula, que é a Tainá, que tem 19 anos. Então, a minha obra como pai foram esses 3 filhos. E a fábrica está fechada. Ok, pela idade, é claro, vocês não enxergam os cabelos brancos, mas já tem bastante anos. Agora, Josimar, sua mensagem, sua palavra aí, incentivo às famílias, aos pais. Eu gostaria de mandar um abraço especial ao meu pai, seu José. Muito obrigado, parabéns, pai, te amo. E a todos os pais também, né? Um feliz Dia dos Pais a todos. E gostaria de deixar uma mensagem. Lembrar que o respeito entre pai e filhos é a base que sustenta uma relação de amor, amizade e carinho. Então mantenha esse amor, amizade e carinho com os seus pais. Muito obrigado. Eric, então, o pai mais jovem aqui do nosso meio. Eu também queria mandar um abraço pro meu pai, o seu Manuel. Ele sabe como ele foi importante na minha vida, como ele é importante na minha vida, na minha formação. Também um abraço pro meu sogro, né, o César. O pessoal conhece ele aqui, também um grande homem, um grande exemplo, e sempre me tratou também como um filho. E para os nossos ouvintes, um parabéns, um feliz Dia dos Pais. Eu queria só deixar uma mensagenzinha no seguinte: se você tem medo de embarcar nessa aventura que é ser pai, não precisa ter medo, não. Deus ajuda, Deus proverá como proveu a Abraão, Deus ajudará como ajudou a José, e ele vai nos mostrando o caminho, então a gente não precisa ter medo, não. Então, caros ouvintes, agora nós vamos fazer aqui uma oração, rezar. Reze também na sua casa, reze pela sua família, reze pelos seus pais. O Deus que é Pai, que é perdão, Deus que provê o pão e que é Pai de todos e que é um reino para todos. Por isso nós queremos rezar neste momento esta oração que vocês conhecem, que nós rezamos diariamente, mas que eu convido para que você reze pensando em cada palavra nesse dia de homenagem aos pais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso para você, para sua casa, seus empreendimentos. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser, e feliz Dia dos Pais para todos. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação: Padre Aldo Lima e casais amigos. Abençoai a minha casa, cuidai bem